Salve, rapaziada do bem, Gilmar Lopes retornando com vídeos curtos da série O Homem, com base no primeiro episódio, O Homem Paleolítico / O Homem Adâmico. E o tema desse vídeo é equívocos interpretativos do período de Adão. Vamos lá. Existem alguns equívocos muito comuns quando as pessoas interpretam a criação do Éden e o início da humanidade. Esses equívocos não vêm do texto bíblico em si, mas da forma de como ele foi interpretado ao longo do tempo. O primeiro equívoco está na ideia de que nunca havia chovido em toda a terra antes da criação do Éden. Poxa, o texto bíblico em Gênesis 2, de 5 a 6, diz que ainda não havia chuva e que uma espécie de vapor subia da terra para regar o solo. A interpretação comum generaliza isso para o planeta inteiro, mas o próprio texto, logo em seguida, delimita uma região específica onde o jardim é plantado. Ou seja, o contexto não está falando da terra inteira, mas de um ambiente localizado, pessoal. E quando você olha isso do ponto de vista científico, isso faz muito mais sentido. A região tradicionalmente associada ao Éden, a Mesopotâmia e áreas próximas do Oriente Médio possui características geológicas específicas, presença de reservas de petróleo, grandes concentração de sal e atividades geotérmicas em algumas áreas. Essas características estão associadas aos fenômenos naturais como liberação de gases do subsolo, presença de fontes termais, evaporação constante de água subterrânea. Em regiões com atividades geotérmicas ou lençóis freáticos superficiais, é totalmente possível que a umidade venha do solo em forma de vapor ou neblina, irrigando o ambiente sem a necessidade de chuva frequente. Além disso, existem regiões no planeta que passam por longos períodos sem precipitações. Isso é um fato climatológico conhecido. Então, o texto não está descrevendo um planeta sem chuva, pessoal. Está descrevendo um ecossistema específico, com características particulares. O grande equívoco está na forma como se interpreta o tempo a partir de Adão. Existe uma tentativa comum de transformar a narrativa bíblica em uma cronologia direta e linear, como se fosse possível contar os anos desde Adão com precisão absoluta, mas isso ignora dois fatores fundamentais da narrativa. O primeiro é que Adão, enquanto estava no Éden, tinha acesso à árvore da vida, lembra? Segundo o próprio texto, a morte só passa a ser uma realidade inevitável após a expulsão dele do Éden, justamente para impedir o acesso contínuo à árvore da vida. Isso levanta uma implicação direta. O tempo vivido dentro do Éden não é necessariamente contabilizado da mesma forma que o tempo fora dele. Quando Adão sai do Éden, ele já é um adulto plenamente funcional, com conhecimento suficiente para nomear animais, compreender o ambiente e interagir com a realidade ao seu redor. Esse processo não é instantâneo. Ele implica aprendizado, observação, desenvolvimento, ou seja, tempo. Mas esse tempo não está registrado de forma cronológica. O segundo fator é biológico. As genealogias bíblicas mostram que os primeiros homens viviam centenas de anos. Isso muda completamente a forma como o tempo é percebido e organizado. Na biologia moderna, pessoal, o organismo com maior longevidade tende a apresentar desenvolvimento mais lento, maturidade tardia, ciclos de vidas mais longos. Isso aparece no próprio texto bíblico. Muitos dos primeiros descendentes têm filhos com idades superiores a 100 anos. Isso sugere o quê? A infância poderia ser muito mais longa, a maturidade biológica demoraria mais para acontecer, a percepção cultural do tempo seria completamente diferente. Além disso, é plausível que a contagem de tempo não fosse baseada no mesmo padrão atual. Em sociedades antigas, ainda hoje, em algumas culturas, ciclos são medidos por estações climáticas, movimentos celestes, ciclos agrícolas, observações astronômicas. Se você conecta isso ao contexto paleoclimático, especialmente períodos como o do Pleistoceno, com variações ambientais mais intensas, faz sentido que o tempo fosse percebido em ciclos maiores, e não em anos fixos como hoje. Outro ponto importante é a transição após o dilúvio. A partir de Gênesis 6:3, há uma limitação da longevidade humana. E quando você avança na narrativa, vê uma redução progressiva da idade máxima até chegar em padrões próximos aos atuais. Isso coincide com uma mudança de contexto ambiental, estabilidade climática, adaptação biológica, algo que do ponto de vista científico também faz sentido quando comparado com a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno. Ou seja, existem dois erros principais. Primeiro, interpretar o texto do Éden como se estivesse descrevendo o planeta inteiro, quando ele descreve uma região específica. Segundo, aplicar a nossa noção moderna de tempo a um contexto completamente diferente, ignorando os fatores biológicos, ambientais e culturais. Quando nós corrigimos esses dois pontos, o texto bíblico deixa de parecer desconectado da realidade e passa a dialogar diretamente com ela. Então é isso, pessoal. Equívocos da Bíblia, do período de Adão, sanados. Valeu!